Gente, nós estamos então na reta final e hoje nós iremos concluir essa porção que Paulo fala acerca dos dons espirituais. O tema polêmico, né? Então Paulo agora no capítulo 14 de 1 Corinto, ele vai concluir o assunto acerca de dons espirituais, o propósito. E ele vai também aprofundar um pouco mais aquilo que ele tem para ensinamento para a igreja de Corinto. E meus irmãos, quão precioso é nós termos clareza, entendimento acerca dos dons espirituais. Que bagunça, infelizmente, isso é dentro da vida da igreja. E Paulo aqui, ele, diante da igreja de Corinto, ele começa então a dar direções, explicações acerca dos dons espirituais, para que essa igreja possa então desfrutar claramente do que Deus deu a eles. E aqui cabe um ponto muito importante. Se você basicamente ler a palavra de Deus, muitos enganos, muitas mentiras cairão por terra, com uma simples leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, se você ter esse relacionamento com a palavra de Deus, grandes coisas poderão mudar na sua vida. E é legal isso, porque nós precisamos entender que Paulo, usado por Deus, deixa para nós clareza, entendimento, para que nós possamos então viver de maneira saudável o chamado que Deus deu para nós como igreja. E ele vai então nos ensinar acerca do dom de línguas e dom de profecia. E meus irmãos, como esse assunto é necessário, não é verdade? Quem aqui já foi muito confundido com esses dons? Levanta a mão aí para mim saber. E hoje, em nome de Jesus, você vai ter mais clareza, entendimento, para que você possa então agradar e edificar o corpo de Cristo através daquilo que Deus deu para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por nos permitir viver igreja, desfrutar de tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. Obrigado porque hoje desfrutamos de comunhão, de cuidado, porque o Senhor se entregou por nós. Nós pedimos a Ti que nessa noite Teu Espírito Santo fale conosco, ilumine o nosso entendimento, para que possamos glorificar o Senhor e edificar a Tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém? Capítulo 14, versículo 1, acompanhe comigo. São meramente 40 versículos. Então, se você não leu a Bíblia essa semana, hoje você vai ler. Então, vamos ler comigo. Paulo diz assim: que o amor seja o maior objetivo. Contudo, deseje também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Repita comigo: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Mas quem profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, o que isso ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhe será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta, a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um tom nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis,
como alguém saberá que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas, se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecem a igreja toda. Repita comigo: busquem os dons que fortalecem a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não estão entendendo? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que ouvem. Dou graças a Deus que falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Repita comigo: mas sejam maduros no entendimento. Pois as escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem, e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião da sua igreja e ouvirem todos falando em língua, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrente ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelho e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará e outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deve fortalecer a todos. Repita comigo: tudo que for feito, porém, deve fortalecer a todos. Não mais 2 ou 3 devem falar em línguas, deve se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, deve permanecer calado na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa estiver falando, deve se calar. Desse modo, todos que profetizam, terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e pode falar um por vez. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei. Se tiver alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos às quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou considera espiritual, será primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Por isso, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com ordem e decência. Aleluias. Meu Deus.
Irmãos, Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha um destaque, e esse destaque era conhecido pela manifestação dos dons espirituais. Era uma igreja rica, que desejava e ansiava esses dons. Porém, havia um problema quando eles estavam reunidos em culto. Paulo está aqui tratando de uma realidade de culto, uma reunião de culto. E qual era o problema? O problema estava acontecendo que alguns irmãos, e grande parte, no culto público, estavam querendo orar e falar em línguas. E aí todo mundo começava a falar em línguas e aquilo começava a virar uma bagunça. Mas existe algo muito mais profundo por trás disso, que o falar em línguas naquele contexto não era simplesmente eles tendo uma intimidade com Deus, mas era um exibicionismo. Eles queriam mostrar a espiritualidade, a profundidade, o quão santo eles eram. Meus irmãos, eu não sei se você consegue perceber como isso faz parte da igreja brasileira. Como isso é comum, esse uso de dom, esse exibicionismo para que de alguma forma mostre uma espiritualidade mais profunda, porque está falando em línguas. Quantos lugares afirmando que o fato de você não orar em língua significa que você não tem o Espírito de Deus. Meus irmãos, longe daquilo que Deus diz. O orar em línguas é um dom, é um presente que Deus dá para quem Ele quer. Então, perceba que existia um perigo, porque era muito supervalorizado esse dom, no qual era exibido no meio do público, e desprezavam outros e tornavam a reunião contrária do propósito pelo qual ela existia. O culto, ele tem um propósito: a edificação do povo, a edificação dos nossos irmãos. E nós precisamos entender claramente Paulo explicando isso, para que nós não caiamos em erros no qual várias denominações, igrejas caíram. Meus irmãos, o que nos faz participar do corpo de Cristo não é a oração em línguas, mas é o Espírito habitando em nós. É Ele que nos faz ser parte do corpo de Cristo. É Ele que nos faz viver a espiritualidade. Não é uma manifestação de um dom que me faz ser mais espiritual ou menos espiritual. Quantos viveram culpados e vivem culpados até hoje, porque não tem essa manifestação, e por ser ensinado que aquela manifestação é sinônimo de ter o Espírito Santo, vivem frustrados e até mesmo com Deus, porque pensam: poxa, o que eu tenho? Por que Ele tem e eu não tenho? Você já viu gente assim? Qual é o meu problema? E já viu que essas pessoas que querem nunca têm, né? É bem engraçado, porque ela quer, vai em toda reunião que tem e não recebe. E quem não quer, recebe. É dom, é presente de Deus. E Paulo aqui então, ele vai explicar claramente para nós o que é o dom de línguas. E hoje nós vamos ter isso muito mais claro, para que nós possamos usar da maneira correta. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos usar o dom da maneira correta. Parar de acreditar ou criar expectativas emocionais, sentimentais, êxtase, mística, para que o culto seja um culto avivado. Porque muitos pensam que avivamento é quando todo mundo fica doido, falando e rodopiando e voando. Acham que aquilo é uma manifestação poderosa de Deus. E nós vamos ver que longe disso. E o primeiro ponto que nós vamos entender acerca dos dons espirituais, o dom de língua, é o seu significado. O dom de línguas
tem no grego 2 significados. Xenolalia, repita comigo, xenolalia. Agora 5 vezes rapidinho, xenolalia. Entenderam, né? Xenolalia, xenolalia, xenolalia. Xenolalia tem como significado a língua materna. É uma língua materna de um ambiente, de um país, de um lugar aonde fala-se aquela língua. Por exemplo, o português é uma língua materna, o inglês é uma língua materna, o russo é uma língua materna. E Deus concede esse dom, e nós podemos observar isso em Atos 2. Deus derrama esse dom, aonde aqueles homens estavam lá e começaram a falar em línguas aonde aquele povo de outras nações começaram a compreender, entender na sua própria língua. Eles começaram a compreender na sua linguagem materna aquilo que eles estavam adorando e orando ao Senhor. Esse é o xenolalia. Ele tem como esse propósito. Outro fato legal sobre a xenolalia é que muitos missionários são agraciados com esse dom. Em meio às suas missões, em línguas diferentes, culturas, aldeias, Deus concede graça e esse dom para que eles tenham essa maneira de falar, no qual eles possam compreender, né, e entender a oração e a adoração que está sendo feita naquele contexto. Vocês estão me entendendo? Xenolalia tem esse significado. A outra palavra é a glossolalia. Repita comigo, glossolalia. 5 vezes rapidinho. Vocês estão entendendo, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe essa manipulação de que falar em línguas é você entrar dentro de uma forma e começar a repetir aquilo, e aquilo vai acontecer, meu irmão. Longe disso. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que Deus dá e da maneira como nós queremos manipular essas coisas. E tendo esse significado, a glossolalia, ela tem a ver com a sua oração, adoração para com Deus. Aonde você fala palavras, sílabas, no qual não são inteligíveis, compreensíveis, mas que é uma edificação minha para com Deus. Vocês estão me entendendo? Assim como Paulo diz que quando eu falo em línguas, o que ele diz? Eu falo apenas com Deus. Somente Deus entende. Ou só entenderão se houver alguém que interprete. A oração, o dom de língua, ele é um dom para a intimidade. Ele é um dom que Deus concede para edificação. Você para com Deus. Então perceba que eles estavam usando um dom de intimidade público na reunião de culto. Eles vinham para o culto e o objetivo e propósito do culto é glorificar a Deus e edificar os nossos irmãos, mas eles estavam mais se preocupando consigo mesmo e se exibindo com orar em línguas, porque naquele contexto de Corinto, a oração em língua te dava uma posição espiritual. Eu lembro que várias vezes, no meu início da caminhada, quando eu via alguém orando em língua, eu falava, nossa, isso aí isso deve ser de Deus, cara. Ó, alguém também? Ou alguns pregadores estão pregando e de repente começa a soltar uma rajada. Um siricanta lá na praia. Nunca ouviram isso? Xeremanaias. E começa a falar. E aí a pergunta é, o que as pessoas estão entendendo? Porque se eu vim aqui e começar a falar em outra língua, a pregação toda, vocês vão sair daqui, foi top hoje, hein? Nossa, mano. Tu entendeu? Alguém vai sair daqui edificado? Não. Então não faz sentido, você está percebendo? Mas quando eu falo isso, na cultura religiosa cristã brasileira, nossa, agora é o Espírito que está falando com ele lá. Tá aí. E no ensino, na leitura, na condução, não é? A gente coloca a espiritualidade em coisas místicas, sensoriais, como se isso denotasse espiritualidade. Ou alguns gostam de fazer cenas,
bate o pé, né? Glória. Meu irmão, não tem problema se expressar, mas não crie realidades no qual não provém de Deus. Então perceba que o dom de línguas, ele é um dom, e ele é usado dessa forma bem legal, que é um dom de pijamas. Porque é para a tua intimidade, para você, para com Deus. E meus irmãos, se você tem esse dom, se não tem, peça, mas se tem esse dom, use. Não há problema. Porque o nosso problema é o quê? Por ver uma manifestação, uma manipulação humana, nós fazemos o quê? Descartamos. E aí ridicularizamos aquilo. Nós precisamos usar da maneira correta. Não há problema, Deus dá esse dom. Paulo fala: ei, eu oro mais que todos vocês. Eu oro para que todos vocês também tenham isso. Mas Paulo fala que ele prefere, quando está no culto público, falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras incompreensíveis. E se Paulo não fala no culto, aonde então ele fala em línguas? Na intimidade, no tempo dele com Deus. Então perceba que esse dom é um dom de pijama, um dom que serve para nossa edificação para com Deus. Nós não entendemos, mas o nosso espírito está sendo edificado. Nós falamos palavras que só Deus entende. É um dom particular, é um presente de Deus. E esse dom, ele tem a ver e se assemelha com oração, com adoração, que Deus nos dá para nossa edificação. Precisamos entender os benefícios que esse dom tem. Então perceba, nós não podemos desprezar, porque é um presente de Deus dado a nós. Meus irmãos, eu falo em línguas, mas eu não falo publicamente, eu não fico aqui me exibindo, falando, se aquilo não vai edificar em nada em você. É mais fácil eu estar aqui. Imagine se eu chego aqui no momento do louvor e começo a falar em línguas aqui, saio, um visitante aqui, eu falo que esse cara é louco, o cara está falando, ninguém entendeu nada. Agora, se eu chegar aqui e começar a falar uma palavra de Deus, um entendimento, claro, você pode olhar para aquilo, ouvir aquilo e concordar, e aquilo também pode entrar no seu coração. Então perceba que o dom deve ser usado quando há interpretação. Vocês estão comigo? E também existem muitos erros acerca desse dom. Quais são os erros acerca desse dom? Dar mais valor a ele do que aos outros. Tem ministérios, eu conheço ministérios, que se você não ora em línguas, você não pode nem liderar. Se você não fala em línguas, você não pode liderar. Por quê? É um dom considerado acima dos outros. E nós observamos aqui que existem dons maiores. Por que são maiores? Porque os outros dons têm a ver com o próximo. Vocês estão entendendo? O propósito dos dons, ele deve servir ao próximo, a edificação de um todo. O culto não é sobre nós, é sobre ele e os outros. Nós devemos nos preocupar em querer edificar os nossos irmãos. O culto serve para isso. Então não coloque esse dom acima dos outros. Segundo, pensar que todos terão esse dom. Meu irmão, se você não tem, tudo bem. Amém? Você não é menos espiritual, não é mais espiritual porque tem ou não tem esse dom. É presente, é Deus quem dá. O que você pode fazer, peça, mas se Deus não te deu, é porque você não precisa. Fica tranquilo. Vocês estão entendendo? Não te faz ser menos ou mais espiritual. Não queira manipular esse dom. Quantos lugares? Não, é um curso de dom de línguas. Você sabia que tem? Tem. E aí começa a falar sílabas, agora e logo você fala, meu Deus, irmão, que manipulação. Não. Isso é um dom, é um presente de Deus que é dado na vontade de Deus e no momento que Deus deseja nos dar, amém?
Outro erro acerca desse dom: falar todos em língua ao mesmo tempo. Entenda algo, que barulho não é sinônimo de espiritualidade. Não é porque todo mundo está ali e aquele barulho e o negócio, nossa, o negócio está pegando fogo, é hoje, oh glórias. Meu irmão, barulho não é sinônimo de espiritualidade. Não é porque todo mundo está falando junto e você olha, nossa, ó, o Espírito está sobre todos, olha o que o negócio está acontecendo, e aí você está lá parado e fala, meu, eu estou fora da vibe, o negócio está acontecendo e meu, o que eu tenho, qual que é o meu pecado? Todo mundo está... Irmão, não. O próprio texto diz que o máximo que deveria ter era 3 pessoas. Por quê? Você já parou para pensar? Porque o culto precisa ter ordem e decência. Ah, mas pastor, aí você está impedindo o Espírito Santo de agir. Primeiro que ninguém pode impedir o Espírito Santo de agir, ele age pronto. Agora eu estou impedindo você de agir. Que às vezes não é o Espírito Santo, é as pessoas, humanamente, emocionalmente, sendo conduzidas de forma emocional para falar e afirmam que é o Espírito Santo. Está fazendo sentido? Então perceba que nós não podemos ser enganados, atraídos por barulho. O culto, essa reunião precisa ter ordem e decência. E quando eu digo isso, eu não estou indo para o outro lado de pragmatismo, ou eu ser aquele líder, pastor, que determina como a igreja vai ser, o horário, o ponto final do culto, não. Mas se Deus quer nos usar, Ele não vai fazer uma bagunça. Por exemplo, imagine eu pregando aqui, de repente o César levanta e começa a dar uma rajada ali, em línguas. Pensa o César fiado ali. Todo mundo ia olhar para ele e eu ia falar assim, meu, terminou? Mano, acabou com o culto, acabou. Não é verdade? Ninguém entendeu nada, eu vou me perder na minha instrução. Ah, mas pastor, foi o Espírito que me conduziu. Meus irmãos, quem tem o Espírito de Deus tem domínio próprio. Deus não age com desordem. Sabe, uma bagunça, vai chegar lá e vai começar, não, a gente não tinha o que fazer, tem o que fazer. Eu oro em línguas quando eu quero. Eu profetizo, o que o Paulo fala? O profeta, a profecia, está sujeito ao profeta, ele tem domínio. Mas sabe por quê? Porque é uma mentalidade que nós temos que o ser usado, o dom espiritual, é algo feito em êxtase. Como se entrasse dentro de nós algo e agora nossa, até muda o jeito de andar, de falar, tipo como se fosse sei lá explicar o que é isso. Gente, não. O Espírito Santo de Deus fala conosco de maneira comum. Ele nos usa de maneira com decência, com ordem. Nós damos liberdade. Quantos momentos eu estou aqui e Deus me ministra no meu coração no momento de louvor, eu venho aqui com ordem, com decência, falo. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. E muitos falam que isso é frio. Não, porque tem que ser livre, pastor. É a liberdade, é aquela bagunça que é o mover de Deus. Você já viu isso? Meus irmãos, nem todo barulho, nem toda bagunça é mover de Deus. Porque muitos vêm, têm uma experiência, caem no chão, se lanham de choro, voam, flutuam, e aí você pergunta para ele no final de tudo, e aí, mano? Eu tô com o costume de chamar mano, é porque eu tô no culto, preguei no culto de sábado, e lá eu tenho que mudar um pouco a abordagem, né? Eu falei mano e tô falando mano aqui, tá? Irmãos, queridos, né? Vocês são mais velhos, tem que respeitar, queridos! Deixa eu me lembrar o que eu estava falando agora. Ah, tá, muitos vêm e tem essa experiência, e aí você pergunta, e aí, mas o que você aprendeu? O que você vai botar em prática na segunda-feira? Ah, não sei ainda, Deus está fazendo, pastor. Você está entendendo? Foi só uma experiência. E não que não seja bom ter uma experiência, e não que nós não devemos ter, amém? Eu quero, eu gosto, eu amo.
mas a experiência, ela precisa resultar numa edificação. Eu sou um que já tive várias, mas toda experiência bíblica, espiritual, ela te leva a uma edificação, uma transformação, não somente experiência por experiência. Vocês estão me entendendo? Então perceba que o dom de língua, ele precisa ser usado da maneira correta. Não adianta de nada tocar no instrumento se não estiver em ordem as notas, porque ninguém vai entender, e não entendendo não há edificação. Pode falar da maneira que for, ainda assim você não vai compreender. Sem interpretação de língua, o culto se torna dessa forma, só barulho. Da mesma forma, ele diz que a trombeta, se não emitir o toque nítido, os soldados não saberão se é para ir para a guerra ou não. Perceba que Paulo, de forma tão simples, tem tratado de algo tão dificultoso no meio da igreja, tão claro, mostrando a nós como nós devemos usar. Por isso você precisa ter essa importância de ler a Bíblia, ouvir, compreender, para que você use de maneira correta o dom que Deus nos deu. O dom de língua serve para a sua edificação, serve quando há uma interpretação, mas quando não há, fique calado, ore no seu lugar. Pastor, na onda dura, eu posso orar em línguas? Pode e deve orar em línguas. Se você tinha essa dúvida, ore, pode, ore, mas com ordem e decência, sem atrapalhar o culto, sem atrapalhar o irmão. Porque se você estiver orando em línguas alto ali, como o seu irmão vai poder ouvir e concordar junto? É isso que Paulo fala. Mas ele fala, ore em línguas, mas também ore com entendimento. Cante no Espírito, mas também cante com entendimento. Entende? As duas coisas caminham junto. E nós precisamos usar esse dom de maneira correta. Porque Deus nos deu ele, é um presente. Use, desfrute. É isso que nós precisamos aprender acerca do dom espiritual, amém? Vocês estão comigo, entendendo? Agora, ele explica também para nós o dom da profecia. Outro dilema dentro da igreja. Várias pessoas são fominhas por profecia. Já viu, gente? Nossa, como eu queria. Vai ter o profeta lá naquele lugar. A pessoa vem, ela é a primeira a chegar, ela senta na frente do profeta aqui, ó. Bota uma camisa bem chamativa para o profeta ver ela e dá uma palavra para ela. Eu tenho uns parentes, não vou expor meus parentes, né? Mas que começaram agora a fé cristã. E aí, onde tem profeta, elas vão. Ó, vai ter o profeta, o homem lá fala tudo. E elas vão. E aí, foi bom? Não falou nada para mim. Meu irmão, você quer ouvir Deus? Sério, você quer ouvir Deus? Sabe o que você faz? Pega a Bíblia e leia. Quer ouvir em voz alta? Leia em voz alta. Deus fala conosco por meio da Bíblia. Ah, pastor, mas o profeta, ele tem algo diferente. Sim, sabe qual é o diferente? Se ele for profeta, ele vai falar da Bíblia no momento certo, na circunstância certa. Estão me entendendo? Porque profeta, como no Antigo Testamento, não existe mais. Apóstolos não existe mais. O canon já foi fechado. Já existe uma limitação. A palavra de Deus, a revelação já foi toda feita e concluída. Então, todo profeta, ele precisa usar como baliza a palavra de Deus. Então ele não pode trazer algo novo no qual a palavra de Deus não condiz. E a profecia nada mais é que um homem usando o que a palavra diz em circunstâncias no qual você necessita. Vocês estão entendendo?
Não sei se você já teve essa experiência de ambientes, cultos, no qual você ouviu a palavra, você fala, cara, essa palavra foi totalmente para mim. Você já teve isso? Parece que o pastor sabia a tua vida. E ele falou detalhe por detalhe, que as coisas foram entrando no seu coração. Você falou, eu precisava disso. Isso é uma palavra profética, no qual está falando uma necessidade, numa circunstância no qual você está vivendo. Resumindo, se o dom de línguas é o homem orando a Deus, a profecia é Deus falando para os homens. Paulo fala, anseiem, desejem esse dom. Busquem esse dom, porque esse dom vai edificar o corpo de Cristo, a igreja. Você vai poder gerar vida em outros. O dom de profecia, ele é a explanação, a exposição e a explicação fiel da palavra de Deus, de acordo com as Escrituras e a necessidade. Então, por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, para que nós não sejamos guiados por falsos profetas, falsos ensinos. Vocês estão comigo? Eu lembro que o Lipão uma vez recebeu uma profecia, várias, né? Mas uma mulher chegou para ele no culto, no canto lá, pastor, preciso falar contigo. Deus está me falando algo para você. Uma senhora. E essa senhora chega e fala para ele, Deus falou que é para você largar a sua esposa e casar comigo. Mulher corajosa, corajosa não, ligeira, né? Faz sentido? Não, por quê? Porque Deus vai contra o divórcio. Então perceba que nós precisamos conhecer a Bíblia, para que não sejamos manipulados por profecia, por palavras, no qual não estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E precisamos aprender também a ser profeta na vida dos outros. Meus irmãos, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você contém a palavra de Deus, mais você pode ser usado para edificar a vida dos outros. Quantos, em aconselhamento, em conversa, num discipulado, ouviram alguém trazer um texto bíblico que você ouviu, que abriu a sua mente, seu coração? Não é verdade? Mas por quê? Porque aquela pessoa leu a palavra de Deus. Aquela pessoa, ela tinha experiência com Deus e ela usou aquela circunstância para edificar a sua vida. E Paulo fala, olha, desejem esses dons, porque esse dom vai edificar. Esse dom gera vida nas pessoas. Então nós precisamos, diante das profecias que ouvimos, primeira coisa, o que você deve fazer? Provar a profecia, ok? Meus irmãos, não ouça algo e coloque a tua vida agora em cima daquilo. Eu já ouvi várias coisas e amém, coloco lá e se for, Deus vai fazer. Mas não comece a direcionar a vida em cima daquilo. Ah, porque foi tal fulano que falou. Prove quem é essa pessoa, qual é o caráter dela. Eu lembro que eu estava num culto uma vez, chegou um rapaz, e na hora do louvor, pastor, Deus está mandando eu pegar o microfone e falar algo agora. Falei, irmão? Falei, mas ele não falou comigo. Um rapaz que eu não conheço, não era provado dentro da igreja, como eu vou dar a ele microfone para ele vir aqui na igreja falar? Uma vez veio uma mulher no início do culto, pastor, eu estava orando essa semana e Deus me deu uma palavra para a sua igreja. Falei, ô glória, amém, vamos lá, e aí? Mas eu preciso falar para toda a igreja, para toda a liderança. Tá, né? Amém, então vamos fazer o seguinte, espera acabar o culto, acabando todo o culto, nós vamos conversar. Ah, então tá bom. Entrou no culto, participou do culto, acabou o culto, falei assim, vamos lá. Chamei ela no meu escritório lá em Paranaguá, a gente estava liderando lá. Chamei ela e falei, irmã, fala tudo o que Deus tem para minha igreja. Fala para mim aqui. E se tudo que você falar for bíblico, fazer sentido, você vai poder falar para minha liderança. Entende? Provando.
E ela falou que fazia sentido. Legal, coisa boa a gente quer ouvir, né? Não, pode não, isso aí. E falou acerca da nossa igreja, que Deus está preparando algo, tudo, amém. Falei, olha, você vai falar isso e mais nada. Ok? Combinei com ela, combinado. Por quê? Vocês provaram, posso dar a ela isso. Agora, diferente se alguém que está dentro do meu núcleo, alguém que eu conheço, alguém que ama o Senhor, que teme ao Senhor, meu irmão, é outra história. Se você tem algo para falar, fale. No nossa liderança eu falo, e aí, você tem algo de Deus? Fala aí, puxa aí. Não foi, a gente joga fora também, mas pode falar. Entende? E foi até engraçado, porque quando ela começou a falar, ela fez deu aquela desviadinha. Ela chamou todo mundo, nós estávamos numa sala lá em cima. Falei, galera, tal fulana veio de outra igreja, entendeu de Deus, tal. Tem algo para nós. Ela, irmãos, muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu queria convidar você a orar comigo. Se você ora em línguas, vamos orar. Começa a orar. Falou, irmã, tá aqui. Amém, ela falou. Mas perceba o que? Carrega uma espiritualidade. Isso não é sinônimo de espiritualidade. Tem muita gente que ora em línguas, cura, mas a vida, o caráter não condiz. Não sejam iludidos, enganados por isso. Então, prove a profecia. Não confunda o seu desejo com profecia. Isso aqui é precioso. Repita comigo, não confunda o seu desejo com profecia. Muitos, genuinamente, puramente, desejando bem para os irmãos, vão e falam coisas que Deus não falou. Irmão, esse ano você vai casar. Eu creio em nome de Jesus, Deus está preparando um vaso, uma varoa para você. 3 anos a pessoa está encalhada. Por quê? Porque era um desejo seu. Não era aquilo que Deus estava falando. Então seja humilde, fale, irmão, eu desejo e oro, presto para que Deus esse ano arranje alguém para você. Porque meu Deus, está encalhado, é chato, parece uma vela, né? Meu Deus, precisa de uma mulher para te dar alegria, um homem para te fazer, né, mais feliz. Porque Jesus, ninguém te aguenta. Pode falar sim, seja sincero, mas não crie, não fale coisas que Deus não falou. Vocês estão me entendendo? Precisamos cuidar, não confundir o desejo, né, com aquilo que Deus está falando. A profecia também não é dada em um estado de êxtase. Sabe, aqueles que dizem, eis que te digo. Se você ouvir alguém falando assim, eis que te digo, tu já fala, nem fala nada, porque eu não quero ouvir você. Eis que te digo, ele está falando dele. Quem fala do Senhor, fala o que? Assim diz o Senhor. Eis que te digo, eu quero saber o que tu quer falar para mim. Saber de Deus, é o que Ele tem. Então perceba que a profecia não é dada nessa situação de êxtase. Tem alguns que vêm, né, e parece que se incorporam. Você já viu isso? Dentro de uma... Meu irmão, não. Você pode vir, chegar, irmão, Deus falou algo para mim, eu quero falar para você. Deus está me falando que é para você ficar tranquilo, Ele cuida de você, Ele sabe da tua necessidade, Ele cuida dos pássaros, das árvores, Ele alimenta todos eles, Ele está cuidando de você. Ponto. Amém? Simples, real, natural, bíblico. A palavra diz no verso 32 que aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e pode falar um de cada vez. Então perceba que não é uma coisa que está fora do nosso controle, como se eu não tivesse domínio daquilo e eu fiz aquilo porque eu fui dominado por algo. Não, Deus é um Deus de ordem e decência. E qual é o propósito do dom de língua, do dom da profecia? Desculpa, é fortalecer, repita comigo, fortalecer, animar e consolar os outros. Deseje esse dom, deseje receber isso para que você encoraje, fortaleça, anime os seus irmãos. Todos devem e podem buscar o dom de profetizar.
quando isso acontecer, precisa ser com ordem. Um fala, o outro canta, o outro interpreta, o outro profetiza, e assim é feito em ordem. Você pode ser usado por Deus no seu GP com dons, mas de maneira organizada. Para que o quê? Diante de uma manifestação de bagunça, quem entre não pense que isso é um bando de loucos. Ontem tinha 2 jovens aqui, eles estavam falando no final do pastor. Consequentemente, eu fui numa igreja na semana passada e eu cheguei lá, meu Deus do céu, que loucura. Ele falou, cara, tinha um povo marchando, o pastor marchando aqui, andando no corredor. Diz que a pastora tirou uma espada que tinha de trás e veio. Ele falou, meu Deus. Ele falou, cara, loucura. A mulher caiu, deu com a cabeça no negócio. E meus irmãos, e muitos, meu Deus, olha a unção. E meus irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa, tá? Eu não duvido. Eu já vi, já experimentei, já fui usado por Deus para tocar em irmãos que não criam. Tinha um irmão lá em Joinville, bicho, era rocha dura. Era muito engraçado. Cara que, tipo assim, ele tinha pavor disso. Entendemos por causa da deturpação. E um dia lá, nós estávamos num tempo de culto e Deus mandou orar por ele. E naquele dia, numa conferência, em quem eu estava orando, normal. Chegava e orava pela pessoa, a pessoa caía. Nossa, eu me senti poderoso aquele dia. Mas foi engraçado porque era Deus agindo, é óbvio. Tocava, orava, a pessoa caía. E quando eu cheguei nele, ele no corredor assim, ó, olhando aquilo assim, indignado, né? O que estava acontecendo, eu fui orar por ele. Ele é grande. Meu irmão, a perna dele só fez assim, ó. Até hoje ele nem conversa sobre isso, né? Mas Deus pode fazer qualquer coisa, amém? Deus, agora nós não podemos manipular as coisas. Deus age através de nós. Agora nós não podemos agir afirmando que é Deus fazendo. Quanto que uma irmãzinha, uma igreja no qual nós liderávamos também, e ela chegava alguém, ela já ia no ouvido e, meu Deus do céu, eu ficava doido. Chegava fulano nova no culto, estava ali na frente, era a hora do louvor, primeira música, ela já estava lá. E mano, abraçava, ela era baixinha, abraçava a pessoa e... Meu Deus, o que ela está falando? Uma vez falou que a menina ia casar com o cara, e não... Cara, meu Deus. Aí um dia eu chamei ela, irmã, vem cá, Deus te usa, você é uma benção. Mas calma, cuida. Primeiro porque ela ficava agarrada nas pessoas. Falei, meu Deus, imagine, né, aquele desconforto de alguém te agarrando, tu nem conhece, falando. Então, precisamos ter esse cuidado. Mas também não podemos deixar de falar. E por fim, nós precisamos então entender que o fim, o propósito da reunião, o propósito do culto é glorificar a Deus, edificar os irmãos e convencer os incrédulos do seu pecado. Esse é o fim dessa reunião. Glorificar a Deus, edificar os irmãos e convencer os incrédulos do pecado. Porque Paulo, ele diz que se esses irmãos, pessoas descrentes, chegarem numa reunião e vocês estiverem falando a palavra, ensinando, instruindo, ele pode ser convencido pelo Espírito e, sendo convencido, pode ser levado ao arrependimento e receber a vida do Senhor. Então esse é o papel do culto. Por isso que o culto, ele precisa ser organizado e entendível. Porque se você não entende o que você está ouvindo, se você não entende o que nós queremos construir, você não está sendo edificado. E isso cabe uma grande responsabilidade de quem prega também. Se você prega e ensina, você precisa entender que só vai ter valor, efetividade, a sua pregação, se a pessoa que está naquele ambiente entender aquilo que você está querendo ensinar. Ela precisa ter esse entendimento. Porque se tudo que você falar, ela no fim tem que ter
uma bola para descobrir, orar para entender o que você está falando, meu irmão, você não edificou a igreja. Sabe aquelas pregações misteriosas, cheio de coisas que tem que ficar pensando para... Não, irmão, precisa falar no nosso entendimento, para que você saia daqui compreendendo o chamado que você tem como igreja. Que Deus possa ser visto no nosso meio dessa forma, com ordem, com decência, com liberdade, com organização, com edificação, para que Ele seja glorificado, você seja edificado, pessoas sejam salvas através dos dons que Deus nos dá. O culto não é sobre mim, sobre o que eu sinto ou sobre o que eu recebo, mas é sobre a glória de Deus e a edificação de toda a igreja. Amém? Diante disso, Paulo ele fala no fim que não devemos proibir o dom de língua. Então, meu irmão, se você é da onda dura, tem chegado há pouco tempo e perceba que muitos vêm, nossa, pastor, eu vejo que vocês não são tão, né? Então o quê? Então, é que é uma coisa que ela quer colocar que não é espiritual, ela quer trazer algo para fazer uma menção de algo que não tem base bíblica. Faz sentido? Mas a gente entende. Mas o que quer dizer? Caramanaias? O mover, o cair. Meus irmãos, a gente crê, usa, depende. Só somos igreja por meio do dom do Espírito de Deus. Mas no culto nós temos ordem, decência. Há ambientes que pode acontecer. Nossos discipulados, há discipulados em grupos dos pastores, discipulado dos apacentadores, no qual Deus se move, mas com ordem. A gente não vira uma bagunça. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha dessa maneira. Mas, ainda assim, Paulo fala, peçam dons espirituais. Eu quero, junto com você, orar por você, para que Deus derrame sobre nós dons espirituais. Qual Ele desejar, não aquilo que nós queremos, mas o que Ele quer. Porque Ele dá pensando no benefício do corpo. Perceba que existe também um grande dilema ao receber o dom. Porque o dom não tem como finalidade você ter experiência, mas tem como finalidade edificação do corpo. Como, por exemplo, eu recebi o dom de pastorear, dom de liderança. Meus irmãos, esse dom serve para a edificação da igreja. Eu tenho o dever de crescer e aperfeiçoar para que você seja alimentado e liderado. Eu não tenho escolha. Esse dom serve para isso. Não é para que eu ganhe uma posição, um status no meio da igreja, mas para que eu sirva a vocês. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Na verdade, você vai orar pelo seu irmão do seu lado. Bota a mão no ombro dele, pedindo para que Deus derrame dons. Senhor Jesus, obrigado por nos dar clareza, iluminação por meio da Tua Palavra, para que possamos ser edificados e edificar a Tua igreja. Nós estamos aqui e reconhecemos a necessidade que temos da ação do Teu Espírito, de dons, de presentes dados do Senhor, capacitação sobre nós, para que possamos edificar a Tua igreja e manifestar o Teu reino. Agracia, nos presenteia com dons espirituais, dom de profetizar, dom de língua, dom de cura, dom de fé, dom de generosidade, para que o Teu corpo seja edificado e o Senhor seja conhecido. Que nós possamos assim glorificar o Senhor e edificar os nossos irmãos. Nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus no seu lugar.